Bom dia a todos, meu nome é Renan Coelho. Hoje nós vamos dar prosseguimento à terceira aula de Sistemas de Gestão Ambiental e hoje nós vamos ver uma aula sobre planejamento e operação segundo a norma ISO 14001 da atualização de 2015. Vamos começar então falando um pouquinho sobre as ações para abordar riscos e oportunidades. Então, a norma ela divide esse tópico em alguns subtópicos e o primeiro subtópico é relacionado aos aspectos ambientais que já foram explicados na aula passada. Como é que a norma fala que a gente deve tratar especificamente esses aspectos ambientais? Primeiramente, a gente deve determinar quais desses aspectos têm ou podem ter um impacto significativo, tá? Então, lembrando que um aspecto ambiental, ele pode ou não ocasionar um impacto ambiental e aqueles que realmente geram um impacto ambiental ou podem gerar um impacto ambiental significativo, a gente tem que determinar eles para focar melhor, tá? E aí a norma faz uma sugestão de quais formas, de quais aspectos a gente pode considerar, tá? Então ela aborda aqui, a gente dá uma visão mais focada, por exemplo, para emissões atmosféricas, lançamentos em corpos d'água, lançamentos em terra também, uso de matéria-prima e recursos naturais, para ver se a gente está utilizando muita matéria-prima ou muita energia ou outros recursos, uso propriamente da energia elétrica, saber se tem alguma coisa que a gente possa diminuir no gasto de energia. Emissão de energia, por exemplo, calor, radiação, vibração, forma de ruído e luz. É muito comum a liberação de calor e de vibração, tá? Então, sempre quando tiver uma dessas duas ou dessas outras também na sua organização, então você deve fazer uma avaliação para saber se pode haver geração de impacto ambiental significativo. Geração de rejeitos e subprodutos e também o uso do espaço físico, não só dentro da empresa, mas também do entorno da empresa, né? Por onde é é, que os resíduos ou os rejeitos são disponibilizados fora da organização. Acontece isso? O espaço onde os caminhões da empresa têm que fazer transporte de produto, por exemplo, também é um determinado uso do espaço. Convém que sejam considerados os aspectos ambientais relacionados às atividades, produtos e serviços da organização. Então, lembrar que quando a gente pensa não só nos aspectos ambientais, né, mas em qualquer coisa relacionada ao sistema de gestão ambiental, a gente tem que pensar na atividade que a gente está desenvolvendo dentro da organização, nos produtos, caso a organização gere algum produto físico para ser vendido, ou serviço, caso a organização ofereça foque mais em serviços ao invés da venda de produtos. Então você pode ter uma empresa prestadora de serviço, ela não produz nenhum produto para ser vendido, ela vende serviços de atendimento. Tá? Então, só para deixar clara essa diferenciação. Então, os aspectos ambientais que a norma fala que convém considerar dentro desses três focos são o projeto e o desenvolvimento das suas instalações, processos, produtos e serviços. Ou seja, quando você está planejando, é o projeto, tá? Você ainda não construiu, você ainda não está funcionando a sua organização, ou você está funcionando, mas você quer ampliar. E o planejamento dessa ampliação de um setor, por exemplo, que ainda vai ser construído, a gente dá esse nome dessa fase de projetos, tá? A gente ainda está projetando quais vão ser as instalações,
ou seja, a parte física que a gente vai construir, ou que a gente já tem construído, caso a gente já esteja na fase de desenvolvimento, os processos, produtos e serviços que são ou serão realizados. Tá? Então, desde essa etapa, a gente já tem que analisar os aspectos ambientais. Na aquisição também de matérias-primas, incluindo a extração de matérias-primas. Então, se a sua organização ela, ela realmente faz a extração ou algum terceirizado faz a extração, ou se a sua organização já compra matéria-prima pronta, por assim dizer, nesses dois casos a gente tem que analisar quais são os aspectos ambientais gerados nessas fases. Processos operacionais ou de fabricação, incluindo também o armazenamento do produto. Tá? Não é só a construção daquele produto e a venda dele, mas também o modo como ele vai ser armazenado. Operação e manutenção de instalações, recursos organizacionais e de infraestrutura. Então não são só as funções de operação dentro da nossa organização, mas também a manutenção prediais, por exemplo, das instalações, a manutenção das infraestruturas como ar-condicionado, equipamentos, etc. Essa própria manutenção também tem seus potenciais de geração de aspectos ambientais. O desempenho ambiental e práticas de provedores externos, transporte de produtos e prestação de serviços. Então, caso sua organização ofereça transporte de produtos também, deve-se analisar quais são os aspectos ambientais gerados nessa fase, incluindo a embalagem desses produtos. Armazenamento, uso e tratamento pós-uso dos produtos e a gestão de rejeitos, incluindo reutilização, recuperação, reciclagem e disposição final em aterros sanitários específicos. Então, caso o seu resíduo ou rejeito seja reutilizado, ele pode gerar tais aspectos ambientais. Se ele for recuperado, ele pode gerar outros aspectos ambientais. Se ele for reciclado, ele pode gerar outros aspectos ambientais e assim por diante. Tá? Então, reparem que a norma ela não dá respostas específicas, porque é impossível uma norma abordar os detalhes de cada tipo de organização. Não tem como a norma dar as respostas para uma organização governamental e também dá para uma organização que produz cerveja ou então que abate animais para a produção de carne. Né? Então, justamente por esses quesitos serem específicos de cada ramo, de cada setor, dos diferentes tipos de organização, a norma aborda de formas gerais. Tá? Então, por isso que ela fala, por exemplo, em produto e desenvolvimento de instalações. Quais instalações? A instalação da sua organização. E aí você tem que pensar, aonde que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando no setor de produção de bebidas alcoólicas, então eu vou ver quais são as instalações desse meu setor para ver quais são os processos, produtos e serviços que a minha organização gera, certo? Um aspecto ambiental, ele pode não ser significativo se a gente analisar somente no critério ambiental. Então, se a gente analisar a relação de um aspecto com o meio ambiente, talvez ele seja categorizado como não significativo. E a princípio a gente iria deixar ele de fora do nosso sistema de gestão ambiental. Só que esse mesmo aspecto ambiental ele pode tornar-se significativo quando ele entra em contato com outros critérios, como por exemplo questões organizacionais, requisitos legais ou então preocupações por partes interessadas. E aí, nesses casos, a gente tem sim que considerar esse aspecto ambiental significativo, mesmo que no critério ambiental ele não seja. Falando agora do subtópico de requisitos legais e outros requisitos. A organização deve determinar e ter acesso aos requisitos legais e outros requisitos relacionados aos seus aspectos ambientais. Então, após o levantamento dos seus aspectos ambientais, você tem que fazer uma correlação desses aspectos com os requisitos legais
que eles se enquadram, com as legislações que eles se enquadram, tá? Para você saber, por exemplo, quais aspectos ambientais podem gerar impactos ambientais passíveis de multa, por exemplo. E para você saber quais seriam as multas, você precisa estar estudando as legislações relacionadas. Tá? Então você tem que determinar quais são essas leis e ter acesso a essas leis. Depois, você tem que determinar como essas leis aplicam-se às organizações. Tá? Então, não é que a lei por inteiro deve se aplicar à sua organização. Às vezes são só alguns tópicos dessa lei que vai ter essa relação com o local que você trabalha. E depois, no ponto C, levar requisitos legais e outros requisitos em consideração quando estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente seu sistema de gestão ambiental. Então você também vai considerar os seus requisitos legais na hora que você for realizar o seu ciclo PDCA. Abordando agora um novo tópico, o tópico de objetivos ambientais e o planejamento para alcançar esses objetivos. Então, a organização deve estabelecer objetivos ambientais nas funções e níveis pertinentes. Ou seja, você vai definir dentro da sua organização subdivisões dentro do local que você trabalha. Então, você pode dividir por setores, por funções. Então, nós temos, por exemplo, as funções de chefia, as funções mais operacionais na construção dos produtos, as funções de recursos humanos, as funções de atendimento aos clientes. Então, todas essas funções, elas têm, elas operam de formas diferentes. Então, em virtude disso, elas vão também gerar aspectos ambientais diferentes dentro de uma mesma organização. E tendo isso em mente, a gente vai elaborar objetivos ambientais para cada uma dessas divisões, desses seus setores dentro da sua própria organização. Então, a gente não vai só elaborar objetivos ambientais gerais para a organização como um todo, a gente vai dividir esses objetivos para cada setor. E a gente vai se utilizar dos aspectos ambientais significativos e das leis que têm relação com a nossa organização para elaborar esses objetivos. E esses objetivos eles devem ser coerentes com a política ambiental. Então, mais uma vez, a gente ressalta a importância da política ambiental, que é elaborada, só para relembrar, pela alta direção da organização. Então, por isso que a alta direção ela deve estar bem inteirada do processo de implementação desse sistema de gestão ambiental, já que todos os objetivos ambientais por setores, a gente vai ter que ter uma coerência com essa política ambiental. Esses objetivos eles devem ser mensuráveis, ou seja, não dá para estabelecer um objetivo que a gente não possa medir, tá? Então, um exemplo que eu gosto de dar, mas que não é relacionado a meio ambiente, tá? É acabar com a fome mundial, tá? Ou, ou... Mas aí, como é que você vai medir isso? Você tem pernas, você tem acesso a dados de todos os países para medir se a fome em todos os lugares do mundo estão realmente diminuindo? Se você tiver, se você realmente for um órgão com acesso a dados de diversos países, você consegue mensurar isso daqui. Agora, se a sua organização for de menor porte ou de um porte normal, por assim dizer, que não tem acesso a esses dados, aí realmente não vai ser possível medir, então não é possível também estabelecer esse objetivo. Tá? Foi um exemplo que não cabe em objetivos ambientais, mas foi só para ter uma ideia, certo? Então, e também às vezes se viável, ou seja, não adianta a gente ter um objetivo que ele consegue ser medido se ele for muito caro para a gente conseguir medir ele, tá? Então,
deve ser um objetivo que possa ser medido, mas também de forma viável, tá? De forma que consiga tanto financeiramente como operacionalmente medir o andamento desses objetivos. Eles também devem ser monitorados, então quando você já pensa nos objetivos ambientais, você já tem que imaginar, planejar uma forma de ficar monitorando ele constantemente, para justamente saber se você está conseguindo cumprir esses objetivos, bater as metas, né? Eles devem ser comunicados dentro da organização e atualizados sempre que apropriado. Uma subdivisão desse tópico é o planejamento de ações para alcançar os objetivos ambientais. Então, ao planejar como alcançar seus objetivos ambientais, a organização deve determinar o que será feito, que recursos serão requeridos, quem será o responsável por alcançar esses objetivos, quando isso será concluído. Então, o objetivo deve ter um prazo estabelecido, tá? Para você saber quando que ele deve ser finalizado e como os resultados serão avaliados. Então, beleza, a gente conseguiu alcançar o objetivo. Como é que a gente vai avaliar se a gente realmente alcançou esse objetivo? Como é que a gente vai avaliar se a gente realmente atingiu esse objetivo ou se tem algum dado que esteja nos enganando e fazendo a gente pensar que a gente não alcançou o objetivo, mas na verdade, que a gente alcançou o objetivo, mas na verdade a gente não alcançou, né? E se a gente não alcançar, como é que a gente vai avaliar também esse não alcance, tá? Vamos ao tópico agora de apoio. A organização deve, dentro das competências para esse apoio, determinar a competência necessária de pessoas que realizam trabalho sob seu controle, ou seja, sob seu controle é dentro da organização, tá? Sob o seu controle da organização. E afete o seu desempenho ambiental e sua capacidade de cumprir os requisitos legais. Assegurar que essas pessoas sejam competentes com base em educação, treinamento e experiências apropriados. Então, você deve ter uma formação adequada para trabalhar determinados quesitos dentro do sistema de gestão ambiental. A organização deve realizar treinamentos para essas pessoas, mesmo que elas já sejam formadas em áreas que tenham relação, e também experiência. Então, não adianta você ser formado em uma área de meio ambiente, mas não ter experiência com o sistema de gestão ambiental. O ideal, né, é que a gente coloque à frente desse processo todo pessoas com experiências apropriadas. Letra C. Determinar as necessidades de treinamentos associados aos seus aspectos ambientais. Lembra quando eu falei que cada setor dentro da organização gera aspectos ambientais diferentes? Então, quando eu for realizar esses treinamentos, eu não vou realizar um treinamento único para todo mundo da minha organização. Eu vou realizar treinamentos focados em cada setor, para que dessa forma eu consiga abordar os diferentes impactos ambientais que cada setor gera. Tá? O ideal é que seja feito isso. Letra D. Onde aplicável, tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. Comunicação. E aqui é um tópico de comunicação tanto interna como comunicação externa. A comunicação permite que a organização forneça e obtenha informações pertinentes para o seu sistema de gestão ambiental. Ou seja, forneça e obtenha. Tá? Então, não é só ir em busca dessas informações relativas ao SGA, ao Sistema de Gestão Ambiental, mas que ela também forneça para quem solicitá-la, tá? Incluindo informações relacionadas aos seus aspectos ambientais significativos, desempenho ambiental, requisitos legais e recomendações para melhoria contínua. Tá? Então, quando vocês forem estudar, reparem justamente nessas palavras que eu estou falando a partir aqui de aspectos ambientais. Então, você vai definir aspectos ambientais significativos dentro da sua organização e você deve permitir meios de comunicar quais são esses aspectos ambientais significativos. Desempenho ambiental, deve saber como comunicar eles. Os requisitos legais
também deve saber como comunicar, e também sobre a melhoria contínua dentro do seu SGA. E essa comunicação é um processo em duas vias, tanto para dentro como para fora da organização. Então, se nós tivermos partes interessadas que sejam de fora da organização, requisitando informações relacionadas a esses temas, a organização ela deve comunicar, tá? Deve atender essa solicitação de comunicação. A informação recebida pela organização pode conter solicitações de partes interessadas por informações específicas relacionadas à gestão de seus aspectos ambientais. Foi o que eu acabei de falar, né? Partes interessadas de fora da organização podem pedir informações sobre esses tópicos. Ou pode conter impressões gerais e visões sobre a forma que a organização realiza esta gestão. E olha só o que acontece. Tais impressões ou visões podem ser positivas ou negativas. Se forem negativas, a organização deve ter uma pronta e clara resposta. Ou seja, se alguma parte interessada fizer uma reclamação relacionada à empresa, a empresa ou organização, né, ela deve ter uma resposta fornecida para essa parte interessada. E essas respostas das reclamações, elas devem ser armazenadas, já que elas podem ser consultadas durante o processo da auditoria, certo? Então, se lá no processo da auditoria for verificado que há reclamações que não estão sendo respondidas pela organização, aí esse pode entrar como um item de não conformidade, tá? Já que não está sendo adequado ao que a norma pede. Então convém que essa comunicação faça os seguintes tópicos: ela seja transparente, ou seja, que a organização esteja aberta, ela seja apropriada para que a informação atenda às necessidades das partes interessadas pertinentes. Então, eu não vou liberar todas as informações para qualquer parte interessada. Eu vou fazer com que as minhas informações sejam apropriadas para cada tipo de parte interessada, tá? Se for uma parte interessada interna da própria organização, eu libero determinados tipos de informações. Se for de consumidores, eu libero outros tipos de informações. Se for de parceiros, eu libero outros tipos de informações e por aí vai. Letra C. Seja verdadeira e não induza em erro aqueles que dependem das informações relatadas. Seja real, precisa e confiável. Não exclua as informações pertinentes e seja compreensível às partes interessadas. E vamos agora ao último tópico, que é o tópico da operação. Então, a organização deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais. Ou seja, caso haja alguma mudança planejada, ou seja, eu vou mudar algum procedimento dentro da minha organização, ou então eu vou implementar alguma nova fase dentro da minha cadeia produtiva, ou então eu vou criar um novo produto, ou então eu vou deixar de oferecer um certo produto dentre aqueles que eu ofereço, ou então serviço, né? Essas são mudanças planejadas. Eu estou pensando no futuro, planejando e eu vou colocar em prática. Então eu devo controlar quais serão as consequências, principalmente as consequências ambientais, né, de aspectos ambientais, que essas mudanças poderão ocasionar. E também analisar aquelas mudanças não intencionais, aquelas mudanças, por exemplo, emergenciais, né? E tomando ações para mitigar efeitos adversos quando necessário. Tá? Então, saber quais efeitos adversos pode acontecer dessas duas situações e sempre estar preparado para mitigá-los. E a organização deve assegurar que os processos terceirizados também sejam controlados e influenciados, ou seja, a gente não vai ficar só de olho no que acontece dentro da nossa própria organização. Se a gente tiver uma empresa terceirizada realizando serviços para a nossa organização, a gente também tem que estender
esses cuidados de um sistema de gestão ambiental para essas outras organizações, tá? Então, a organização deve estabelecer controles como apropriado para assegurar que os requisitos ambientais sejam tratados no processo de projeto e desenvolvimento do produto ou do serviço, considerando cada estágio do seu ciclo de vida. Determinar seus requisitos ambientais para aquisição de produtos e serviços como apropriado. Comunicar seus requisitos ambientais pertinentes para provedores externos, incluindo contratados. Considerar a necessidade de prover informações sobre potenciais impactos ambientais significativos. E foi isso, tá? Eu pensei que tinha mais continuação aqui, mas é agora. Então, em relação agora ao subtópico preparação e resposta a emergências. Então, a organização deve preparar-se para responder pelo planejamento de ações para prevenir ou mitigar impactos ambientais de situações de emergência. Ou a gente vai prevenir esses impactos ambientais, mas se eles acontecerem, a gente vai tentar mitigá-los. Se essas situações de emergência acontecerem, a gente vai ter que estar prontamente disponível para responder a essas emergências. Tomar ações para prevenir ou mitigar as consequências dessas situações de emergência, tá? Então, digamos que aconteça um acidente, um cano estoura e acaba lançando efluente não tratado no corpo hídrico próximo ali da sua organização. Então, responder a situação de emergência é consertar prontamente esse vazamento, tá? Só que enquanto esteve vazando, o efluente não tratado, ele foi sendo despejado na água e ele pode ter gerado impactos ambientais negativos. Então, isso seria uma consequência decorrente da situação de emergência. Mesmo que eu tenha corrigido o vazamento, tenha consertado o cano, ainda assim eu tenho um impacto ambiental consequente desse vazamento. Então, só para entender que são duas coisas diferentes. A emergência em si, acontecendo naquele instante, e as consequências decorrentes dessa emergência. Então, deve também prevenir ou mitigar essas consequências. Olhando também para a magnitude dessa emergência e ao potencial dos impactos ambientais. Testar periodicamente as ações de resposta planejadas, sempre aonde for viável, né? Então tem processos, produtos ou serviços em que não é possível testar periodicamente, mas aonde for você deve realizar testes, né? Inclusive como forma de treinamento, para todo mundo ficar ciente do que deve ser feito. Todo mundo naquele setor, pelo menos. Periodicamente, analisar criticamente e revisar os processos e as ações de respostas planejadas, em particular após a ocorrência de situações de emergências ou de testes. Então, digamos que não aconteça determinada emergência, mas vocês realizem testes dentro da sua organização. Então, esses testes, os resultados, eles devem ser analisados para saber se a equipe estaria realmente qualificada para atender essas situações de emergência ou se precisaria de mais treinamento, de mais contratação, de alguma mudança nesse processo, né? E prover informações pertinentes e treinamento relacionado à preparação e resposta de emergências. E com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.